Bom dia, pessoal. Bom, hoje estamos iniciando a nossa série, né, de webinars que estamos trabalhando dentro da Enel Comercializadora. Para quem não conhece, a Enel é uma das maiores empresas de geração renovável do Brasil. E hoje estamos trabalhando aqui nesse primeiro webinar, um convidado que já é um convidado de longa data, que eu conheço do setor de energia, mas que tem todo o conhecimento aí de toda a regulação do setor, e para passar um pouquinho, né, o cenário, né, que a gente tem de custos do ano de 26, todos os desafios que temos no nosso setor de energia, todos os desafios, e um pouquinho trazer esse conhecimento para vocês, né, o nosso público, né, de gestores, né, pessoas que estão aí fazendo a gestão de energia dos nossos clientes, para que estejamos atualizados de como estamos vendo as tendências do mercado. Então, convido aqui o Helder Souza, o diretor da TR Soluções de Regulação, para começar o nosso webinar. Bom dia, Helder. Olá, bom dia, Gisele. Bom dia, pessoal que está acompanhando. É um prazer participar desse primeiro webinar da Enel Comercializadora. Muito obrigado pelo convite. A gente tem recebido bastante demanda, né, principalmente por causa dos encargos agora, né, que tem pego o pessoal de surpresa. Então, acho que a ideia aqui, eu vou compartilhando minha tela já, para já ir iniciando. Acho que vocês já devem estar vendo. Já estão vendo aí, né? Beleza. Pode falar, né? A gente já está, tem sido consultado, demandado, né, sobre o que está acontecendo com os encargos. Então, a ideia aqui hoje é a gente tratar basicamente, né, uma visão geral sobre um aquecimento, né, uma visão geral sobre as tarifas vigentes, né, mostrar um pouco como que está em cada distribuidora, as variações das tarifas que a gente espera para esse ano, né, olhando uma visão mais educativa, e depois a gente entra nos encargos da TUSD, né, que é basicamente CDE e Proinfa, que também, com esse aumento de custos, né, que a gente está vendo no setor, a autoprodução, apesar das alterações legais que aconteceram, né, com uma limitação maior para a autoprodução, a gente vê que é um modelo de negócio que tem ganhado força, principalmente por causa do aumento dos encargos, e esses dois encargos, né, CDE e Proinfa, os autoprodutores são isentos do seu pagamento. E depois a gente entra nos encargos da CCE, basicamente SESR, o, né, novo ERCAP, né, com o resultado do leilão de 2026, agora de março, e os contratos de cotas de energia nuclear, também alteração legal, que agora os consumidores livres também estão arcando com esses custos. E depois falar um pouco sobre, de maneira geral, assim, liberalização do mercado, o que a gente está enxergando, né, para a abertura do mercado para baixa tensão, olhando também um pouco como é que está na média tensão, né, quais são as oportunidades, e aí a gente abre o debate para discussão, tá ok? Bom, aqui só mostrando um pouco do que foi a tarifa do A4 cativo, né, a variação média que a gente teve em 2025 foi de 4,5%, mas um distribuidor ali com aumento de acima de 25%, teve também distribuidoras importantes lá com quedas de tarifas, né, do cativo, né, abaixo de 10%, né, mais intenso do que menos 10%. Né, e essas são as variações das tarifas, né, para um consumidor azul, um fator de carga de 95% na ponta e 69% fora a ponta. Então, é lógico que dependendo do perfil de cada consumidor, essas variações podem ser alteradas. Né. E aqui a gente olha a composição, né, da tarifa vigente do A4, cativo também, entre todas as distribuidoras, todas as concessionárias, desculpa, não, são 51 concessionárias do Brasil, né? Basicamente as tarifas vigentes agora no final de abril. Então, a gente pega todos os eventos tarifários que foram realizados, né, até o dia 29 de abril, que culminou com o reajuste da Neoenergia Pernambuco, que aqui a gente chama de CELP ainda, no nosso modelo aqui. Bom, basicamente a gente vê uma diferença bastante grande, né, entre
entre as distribuidoras, né? A Influ aqui, que é uma distribuidora de pequeno porte, com a menor tarifa, e a maior ali, a CEA, né? Que ainda carrega um elemento bastante grande essa não é a tarifa verdadeira dela, porque eu coloquei ali que considera alguns componentes conjunturais, e no caso da CEA, né, lá do Amapá, tem um componente do uso do bem público, que eu vou comentar com vocês um pouco mais à frente, que reduz essa tarifa efetiva, ela é um pouco menor do que isso, né, por causa da utilização de uso do bem público. Então aqui a gente consegue ver, basicamente, a energia é o PMix das distribuidoras, então uma comparação que a gente faz com o Mercado Livre, né, de alguma forma não é exatamente essa comparação para fins de migração, mas é uma referência bastante interessante para saber qual que é o custo, né, da energia, o preço médio da energia que as distribuidoras estão cobrando dos clientes cativos. Então a gente consegue ver uma diferença bastante grande entre as distribuidoras. Depois tem a transmissão, né, que é basicamente aqui transmissão tem também alguns elementos da TE também, que basicamente é Itaipu, né, tanto MUST Itaipu quanto o transporte de Itaipu, né, dois elementos ali da tarifa de energia. Então tem fio A, né, que são custos da rede básica, fronteira, contratos de uso, né, e conexão, e os custos de transporte de Itaipu. E distribuição é basicamente a parcela B, né, que é convertida na tarifa de fio B. Então a gente vê também uma diferença bastante grande. Obviamente, para esses dois elementos, né, transmissão e distribuição, quem é beneficiado pela desconto na incentivada, né, o desconto do fio, quanto maior for essa tarifa, maior é a viabilidade, né, de uma migração. Não uma migração agora, porque não se pode mais se beneficiar desse desconto, né, da energia incentivada, mas assim essa viabilidade, né, se mantém, e a partir do ano que vem a gente deve ter uma mudança aí, porque a CDE ela foi limitada, né, pela Lei 15.269, a gente tem uma limitação do crescimento desse subsídio de fontes incentivadas e cada um pagando a sua parte, né, então a gente tem o ECR, o encargo complementar de recursos, ou encargo de complemento de recursos, que está limitado ao orçamento dessa rubrica, né, fonte incentivada do consumo, de 2025. Então, atualiza-se pelo IPCA até 2027, e esse é o limite, né? Lógico que a gente vai ter um custo maior do que esse, e aí os próprios beneficiários é que vão arcar com esse encargo. A gente não sabe ainda como que isso vai ser operacionalizado pela ANEEL, né, porque ainda carece de regulação, mas nossas estimativas aqui indicam, né, algo bastante elevado. Assim, na lei, né, disse que vai ser uma redução do desconto. Então, a gente não sabe como que isso vai ser operacionalizado, é uma incerteza ainda, mas a gente imagina que quem tem um contrato I5, por exemplo, ao invés de ter uma redução, né, um desconto no fio de 50%, dependendo do limite que for, né, o que ultrapassar do limite desse subsídio, né, em 2027, ao invés de ser 50%, vai ter uma redução, vai ser, sei lá, 48% agora, não é mais 50%. Né? Em reais por megawatt-hora, a gente estima, a gente tem, né, feito algumas contas aí, a gente tem mudado nossas projeções, mas nossa última projeção está indicando em 2027 já algo em torno de o equivalente a R$20 por megawatt-hora, o que é, né, bastante impactante e, né, principalmente para quem faz a gestão, né, de contratos de consumidores livres, é importante já, né, deixar esse alerta que esse benefício, né, desse desconto no fio, ele tende a se reduzir a partir de 2027. Então, acho que esse é o primeiro alerta. Bom, e aí depois a gente tem as perdas, né, que aqui inclui perdas técnicas, não técnicas, perdas na rede básica, e para as distribuidoras que têm contratos novos de concessão também a gente considera aqui dentro de perdas as receitas recuperáveis, né, que é basicamente a inadimplência. E depois os encargos setoriais, que ainda tem uma diferença entre os consumidores do Norte e Nordeste, né, e do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, principalmente por causa da CDE, que ainda está numa transição de equalização que acontecerá só em 2030. Né? Então, por enquanto, o efeito da CDE a gente percebe muito mais fortemente nos consumidores, né? A variação, né? A percepção de aumento da CDE se dá de forma muito mais intensa nos consumidores das regiões Sul, Norte e Nordeste, porque além de ter o aumento da CDE propriamente dito, né,
tem também essa transferência de recursos do Sul, Sudeste, Centro-Oeste para o Norte e Nordeste. Então, aqui, essa tarifa média que a gente tem, né, do A4 cativo, nessa data aqui, nas tarifas vigentes em 30/4, né, de 631, a gente percebe que o encargo até, né, chega a ser o segundo maior componente aqui dos elementos, quando a gente separa entre esses grandes grupos, né, de componentes tarifários. Aqui é só para mostrar basicamente esse azul aqui, né, que é a compra de energia, né, então a gente vê aqui o mix médio organizado do maior para o menor. O mix médio hoje está em R$ 261. Nossa projeção para 2026 é que, lógico que a gente está no meio aqui, né, já passou um quadrimestre, mas considerando até o final do ano, a gente deve chegar para algo em torno de 268, né, basicamente isso. E para as variações de 2026, né, aqui a gente apresenta em conjuntos isso aqui são, se você somar essas barras aqui, das 51, né, que são as 51 concessionárias, né, uma variação média de 11,5%, até em meados de abril, eu fiz uma apresentação num evento que eu trouxe esse mesmo número e nossa projeção era de 15,5%, né, agora reduziu um pouco para 11,5%, e essa nossa redução redução desse impacto que a gente está projetando tem muito a ver com algumas mudanças que estão acontecendo na ANEEL, principalmente relacionadas à consideração do mercado de referência para fins de rateio, né, dos custos para chegar na tarifa, né. A ANEEL agora está mudando né, já mudou, né, para o mercado medido e não o mercado faturado, né, isso por causa do advento da geração distribuída, que tem impactado bastante, principalmente as perdas não técnicas, né, que são calculadas por diferença, e aí, utilizando o mercado faturado, estava dando uma diferença muito grande, estava aumentando as perdas, e aí mudou-se completamente, inclusive, a forma como as distribuidoras entregam essas informações para a ANEEL, e assim a gente tem identificado algumas discrepâncias muito significativas e que estavam causando alguns impactos. A gente teve que mudar um pouco a nossa metodologia de, né, projeção e consideração, principalmente do mercado, né, porque, principalmente no começo, agora, janeiro, fevereiro, o mercado, né, que é mostrado pelas distribuidoras, né, entregues à ANEEL e que a gente se baseia, que é basicamente o mercado do SAMP, estava com algumas discrepâncias bastante importantes. E aqui a gente vê, né, muitas distribuidoras aqui, 16 distribuidoras, por exemplo, tendo variação entre 7% e 14%, 11 distribuidoras tendo variação entre 14,8% e 22,8%, né, e mais 9 distribuidoras acima de 22%. Aqui, se a gente olhar, né, tem acima de 20% de variação, a gente está projetando que aconteça com 12 distribuidoras, né, variação acima de 20%. E algumas aqui, né, 3 distribuidoras com variações menores aqui, né, uma de 3% negativa e mais 2 aqui com tarifas, né, variações acima de 10% ou abaixo de 10% negativo. Então, basicamente, esse é o cenário que a gente enxerga hoje, assim, para, né, o A4 cativo. E aí, a gente não considera nesse efeito, por exemplo, nas projeções, a gente está implementando isso, né, a utilização do bem público, né, a lei 15.235, ela possibilitou, né, viabilizou, né, o uso desses recursos, né, por meio de uma repactuação do UBP, que são hidrelétricas que pagam, né, pelo uso do bem público, e aí foi uma repactuação para que elas pagassem, antecipassem esses valores para ser utilizado nos eventos tarifários de 2025, que acabou contemplando umas 3 distribuidoras, se eu não me engano, que tem evento tarifário no final do ano, e que abrange somente as distribuidoras atendidas pelas regiões, né, pela Sudam e pela Sudene, né, Norte e Nordeste. Isso inclui, inclusive, alguns municípios de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Mas, só para resumir rapidamente aqui para vocês, que não é o foco, né, mas basicamente teve uma consulta pública, 45, para definir o tamanho do montante. Isso já foi deliberado, a gente está em torno de 5,5 bilhões que vão ser utilizados, né, uma parte já foi utilizada no passado e a outra parte maior vai ser utilizada agora, está sendo utilizada agora
em 2025. Inclusive, para as distribuidoras com evento tarifário em abril, a ANEEL aplicou de forma provisória, né, porque ainda não tinha sido deliberado sobre esse tema aqui do BP, quando da apuração dos eventos tarifários de abril, mas os valores ficaram muito próximos, né, que a ANEEL deve considerar, ficaram muito próximos do que foram aprovados provisoriamente para as distribuidoras de abril, e a CP 47 definiu os critérios de rateio. E aí a ideia é que todas as distribuidoras recebam recursos, essas são 22 concessionárias, né, distribuidoras que atendem essas regiões, do Sudão e da Sudene. Essas 22 concessionárias têm uma redução parecida, ou redução equivalente, né, a 4,5%, 4,51%. Isso significa que tem distribuidoras que vão receber mais recursos do que outras. E isso vai ter um reflexo em 2027 também, né? Porque quanto mais recursos essa distribuidora recebe, no ano que vem a gente não tem de novo esses 5,5 bilhões para colocar na tarifa novamente. Então a percepção do consumidor em 2027 é de saída desse valor negativo e um aumento maior, né? Porque essa percepção dele é que não tem mais aquela tarifa negativa, reduzindo a tarifa final desse consumidor. E aí, aqui a gente tem basicamente o passo a passo aqui, né, como é que vai ser a linha do tempo aqui, mas a ANEEL deve definir, então, o pagamento, a celebração dos contratos, aí vai ter aqui o pagamento do montante repactuado previsto para julho, né, aí deve ter o procedimento lá com a CCE, aí a ANEEL vai apurar o efeito tarifário equilibrado, né, porque ela calculou agora, só que enquanto os eventos vão acontecendo, né, o que é projetado muitas vezes pode não se realizar, e aí a ANEEL vai ter que, né, apurar qual que é esse efeito, aí ela vai aplicar esses efeitos, né, ao longo dos eventos tarifários de 2026, e em janeiro de 27 ela vai apurar as diferenças, né, entre o que foi realizado e o que foi considerado, e eventuais diferenças aí vão ser consideradas nos eventos tarifários de 2027, né, com algum ajuste financeiro. Basicamente, é isso em relação ao uso do bem público. Até eu trouxe aqui, tem um despacho que foi disponibilizado hoje, mas é do dia 20, né, a gente teve acesso hoje a esse despacho, que tem aqui todos os... o procedimento, né, que a ANEEL decidiu aqui são basicamente 15 elementos aqui para a utilização do uso do bem público, né, quem tiver curiosidade, entender um pouco mais em detalhe, é esse o despacho, 1832, de 20 de maio de 2026. Bom, aí eu vou entrar aqui agora para mostrar um pouco, então, né, então a gente já falou da visão geral, mostrando um pouco aqui as variações para 2026, vou entrar aqui então nos encargos da TUSD. Em relação à CDE, né, a gente vê esse salto, né, aqui em 2026 em relação a 25, né, basicamente a CDE como um todo, né, a CDE uso, né, 45 bilhões e meio, que foi, né, o orçamento de 2025, e em 2026 a gente tem um orçamento de 52, quase 53 bilhões de reais, né. Basicamente aqui a gente teve uma redução do programa Luz para Todos, né, uma redução de 1,3 bilhões de reais. Tem também isso aqui, porque acho que né, foram aprovados quase 4 bilhões em 2025, e se a gente olhar o subsidiômetro, por exemplo, nem tudo foi despendido, não conseguiu se despender esses 4 bilhões. Aí não sei exatamente como é que funciona a regra na ANEEL, mas nesse ano está um pouco menor, né, 2,6 bilhões. Aí que a gente entra na tarifa social de energia, né, então já considera aqui basicamente a nova tarifa social, que tem, né, gratuidade para os consumidores, né, de baixa tensão, atendidos aos requisitos de elegibilidade lá para poder se beneficiar dessa tarifa social. Então, teve um aumento aqui, né? A gente está falando de um histórico, né, de tarifa social de energia que veio de 2,3, 2,6, aí depois em 2021, por causa da pandemia, teve uma flexibilização, né, do enquadramento de famílias, né? Então, teve um aumento para 3,6, depois em 22, 5,4, e teve um outro aumento aqui, né, 6 bilhões, depois foi para quase 8 bilhões, porque um pedaço só da tarifa social foi considerada no ano passado, né, porque ela passou a valer a partir de julho de 2025, né, e agora, esse ano, é basicamente a totalidade, né, desse incremento para fazer frente às necessidades, né, da tarifa social, que está em um orçamento
orçamento em 10,4 bilhões de reais. Então, tem esse aumento expressivo. Aí a gente tem também o aumento dos subsídios, descontos, né? Basicamente a fonte incentivada, aí tem irrigante, subvenção a pequenas distribuidoras. Aqui a gente teve um aumento de 2,6 bilhões e nas fontes incentivadas 2,7 bilhões, um aumento, né, em relação a 2024 de 2,7 bilhões, né, 20, e aqui foi 17,6 e foi para 20,3. Então, esse incremento deve ter um arrefecimento, vamos dizer assim, em 2027, justamente por causa do encargo complementar de recursos. E a gente tem a CCC, né, que está orçada em 11,4 bilhões, e ela foi 12,5, né? Então, na verdade, a gente tem aqui uma redução um pouco mais que 1 bilhão de reais, e muito disso em função da interligação de Roraima ao sistema interligado, então tem uma redução dos custos associados ao combustível. E, por fim, a CDE-GD. Né? A CDE-GD é a lei que trata da Lei 14.300, né? Basicamente esse subsídio para GD2, GD3, né? Porque GD1 não, esse subsídio é internalizado pela distribuidora, entra dentro da estrutura tarifária e em um determinado momento isso é rateado entre todos os demais consumidores, mas esse aumento aqui, né, na CDE uso, porque a CDE-GD ela era usada, né, dentro da CDE, porque a CDE que virou a grande mãe de todos os subsídios, porque a CDE porque a CCE é quem faz a gestão, então, né, qualquer empréstimo que tenha para as distribuidoras, né, é mais fácil colocar dentro da CDE, da CCE, para a CCE fazer a gestão, então a CDE virou a grande, né, mãezona para abarcar todos os elementos de receita, de despesa. Então, CDE Eletrobras, por exemplo, né, recursos da privatização da Eletrobras que entra como tipo uma outorga, né, isso entra como receita na CDE como um todo, né, mas beneficiando só os consumidores cativos. Enfim, e no caso da CDE-GD, agora está dentro da CDE uso, por isso que a gente vê esse incremento, né, de quase 7 bilhões agora em 2026. Bom, e aí a CDE, né, tudo pode acontecer com a CDE, a gente sabe disso, né, apesar dos esforços, né, que a gente vê por determinados segmentos, mas a CDE, tudo pode acontecer com ela, porque depende muito, né, das articulações ali que a gente tem no legislativo, né, no Congresso, basicamente, que é quem definem, fazem, né, a política tarifária e política pública de subsídios tarifários. Então, esse incremento bastante significativo. Fique à vontade. Desculpa te interromper, mas só para eu compartilhar aqui com todos, se tiverem perguntas, né, não esqueçam de colocar dentro do chat, para que depois aí da apresentação do Helder a gente consiga esclarecer aí. Se vocês quiserem aqui, tem um slide aqui que tem para perguntas e respostas, né? Se alguém já quiser fazer um print aí ou apontar o celular, eu vou deixar aqui rapidinho, aí eu já volto para a apresentação. Beleza? Vou voltar aqui então. Pronto. Vamos lá. Bom, tá muito então, interessante, CDE... Helder, continua. Beleza, CDE, então, acho que é isso, né? Proinfa a gente tem uma novidade agora para esse ano, né? Então, o Proinfa é aquele programa de incentivo às fontes alternativas de energia, né? Teve um programa bastante interessante, realmente é um tipo de subsídio que fez sentido, né? Fez sentido até o momento fez sentido até o momento em que os leilões regulados que contrataram eólica ficaram com preços competitivos sem qualquer subsídio, né? Justamente para isso que serve um tipo de subsídio, né? Para incentivar o desenvolvimento de determinadas tecnologias, como principalmente a eólica, né? Que teve uma participação bastante importante e, né, tornou-se uma tecnologia competitiva, né, em relação a outras fontes. De qualquer forma, né, se a gente não tivesse nenhuma renovação dos contratos do Proinfa, a gente teria o fim do Proinfa em 2031, né? Em 2031, os últimos 7 contratos do Proinfa seriam encerrados, né? São 140 contratos, basicamente 38 contratos venceriam agora em 2026, 13 em 2027,
29 em 28, 36 em 2029, 17 em 2030 e os últimos 7 em 2031, né? E se encerrariam esses 140 contratos, mas foram várias tentativas, né, de postergação ou renovação desses contratos, né, começando lá com a Lei 12783, né, que eu acho que é a lei que promoveu a desestatização da Eletrobras. Foi uma primeira tentativa, né, mas até teve um decreto que depois baixou os preços, né, dessas fontes, né, eólica, biomassa e PCH. Até mudava-se o indexador, né, ao invés de IGPM passaria a ser o IPCA, e aí teve várias outras tentativas, né, de renovação desses contratos, e a última foi da Lei 15.067, se eu não me engano, ou não, teve até depois disso, né, nem me perdi aqui agora em tantas tentativas de prorrogação do Proinfa, que de fato, né, foi prorrogado. A ANEEL publicou aqui, né, as tarifas do Proinfa para 2026, então no final de 2025, a ANEEL, por meio da resolução homologatória 3.558 de 2025, né, aprovou as cotas do Proinfa para 2026, com um valor né, ficou a cota em R$ 11,26 por megawatt-hora, e foram 25 contratos, dos 140, 25 contratos que foram considerados nessa resolução da ANEEL. No entanto, até na apuração dessa resolução, né, do Proinfa para 2026, a ANEEL disse que era um valor ainda provisório que poderia ser revisto, porque o processo de renovação ainda estava em curso, e os geradores, né, detentores de contratos do Proinfa, teriam até final de março para, né, se manifestar. E foi o que aconteceu, né? Então, a ANBPar, até provocada pela ANEEL, informou que, na verdade, foram renovados 83 contratos do Proinfa. E, então, isso a gente vai ter para 2026 uma revisão né, das cotas do Proinfa para 2026, com a respectiva redução dessa tarifa. Então, essa tarifa deve reduzir, né, não sei exatamente, deixa eu ver aqui como é que está 2026, isso aqui é só o custo total aqui, não, esse daqui a gente não vai ter aqui, mas o custo total do Proinfa vai ter uma redução de algo em torno de 900 e poucos milhões de reais, ou seja, quase R$ 1 bilhão reduzidos agora em 2026 por causa dessa, né, da redução dos preços, né, desses preços aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, pós-ajuste, são esses preços aqui que a gente tem, né, ó, PCH R$ 484, eólica 600, biomassa 392. Então, esses preços aqui, com a renovação, eles já têm uma redução significativa, né, só que eles vão ser postergados por, né, mais 15 ou 20 anos, nem lembro agora, são 15 ou são 20 anos, mas um dos dois, 15 ou 20 anos, então, né, isso acaba até justificando ainda mais, né, no longo prazo, a adoção de mecanismos como, por exemplo, a autoprodução de energia, tá? Bom, isso aqui tem, né, deixa eu ver se eu consigo mexer isso de lugar aqui, consegui deixar aqui embaixo, que aqui não vai me atrapalhar, pronto. Bom, então é isso, a gente, em relação ao Proinfa, já foi até retirado de pauta, era para ter sido decidido sobre essa revisão extraordinária do Proinfa, mas ela não foi, por alguma razão, a gente não acompanhou isso muito de perto, mas hoje deve sair a pauta da reunião da ANEEL e é possível, né, que ela esteja na pauta, né, revisão do Proinfa para 2026 esteja na pauta para na próxima reunião da ANEEL. Então, a gente deve passar aí de 25 a 83 contratos renovados. Bom, aí a gente vai para o item 4, encargos da CCE. E aí, no encargos da CCE, eu vou falar de dois primeiros que tem muito a ver com a hidrologia. Então, o ESS e o ESS, né, encargo de serviços e o encargo de energia de reserva, eles guardam uma relação muito grande com guardam uma relação muito grande com a hidrologia, né? No cálculo tarifário, né, o nosso modelo aqui, a gente usa os dados da Ampere Consultoria, né, mas são basicamente 4 variáveis que explicam a hidrologia no cálculo tarifário: o PLD, o CMO, o GSF e a energia armazenada, né? Então, basicamente, para o ESS,
a gente olha, vou até aqui abrir a energia armazenada para vocês verem, né? Mas basicamente, para o ESS, a gente considera a energia armazenada, tem um pedaço do curtailment também aqui, né, por confiabilidade e disponibilidade, que né, tem a ver também com, tem a ver com ESS, restrição elétrica, né, mas não é exatamente isso. E aqui, basicamente, né, a ANEEL acompanha, ou melhor, o ONS acompanha essa linha preta aqui, que é a energia armazenada do Sudeste, né? E se essa linha passa das curvas referenciais que o CMSE define todos os anos, o ONS tem autonomia para despachar as usinas, né, fora da ordem de mérito. Então, aqui, se a gente olhar, né, dependendo do momento aqui que a gente tiver, se a energia armazenada do Sudeste passa da linha verde, aí o ONS pode despachar as usinas, né, a nossa conta aqui dá uns R$370 por megawatt-hora. A partir, se a energia armazenada do Sudeste passa da linha amarela e vai para uns 900 e poucos reais por megawatt-hora o CVU, e abaixo da linha vermelha, como se o ONS tivesse autonomia para despachar todas as usinas térmicas, né, do parque termoelétrico brasileiro. Mas é lógico que isso não é marcado em pedra, é lógico que tem outros elementos que são utilizados também para avaliar isso, né? Então, agora esse ano a gente vai ver o que vai acontecer, né, se realmente se confirmar o Ninho, né, mais severo, para o final do ano, como é que isso vai se comportar, principalmente no Sudeste, no Nordeste, no Norte. De qualquer forma, o efeito que a gente tem aqui no ESS, né, sem considerar o curtailment aqui, ele é bem pequeno, né? Só aqui que a gente considera aqui em 2000, né, janeiro de 27, dezembro de 27 e 28, porque a nossa projeção está indicando aqui um infringimento, né, basicamente, em dezembro de 27 a energia armazenada fica abaixo, né, basicamente por causa disso, e também em janeiro. Então tem um efeito maior ali para o ESS. E no caso da energia de reserva, basicamente, eu trouxe aqui para mostrar, antes de eu entrar na energia de reserva, basicamente, se a gente olhar isso daqui, o despacho termoelétrico por razão de despacho. Aqui eu estou olhando por custo, mas para ficar mais fácil, e aqui a gente está olhando os últimos 12 meses, então do dia 20/5 de 2025 ao dia 19/5 de 2026. É basicamente o despacho termoelétrico horário, e a gente consolida em 24 horas. Então a gente vê por dia aqui qual que é o despacho por razão de despacho. Então a gente consegue enxergar, por exemplo, aqui o constrained off, né, que é o curtailment que está acontecendo, unit commitment em vários momentos aqui. Só que os despachos que aconteceram nos últimos 12 meses, se a gente comparar, por exemplo, com o que aconteceu de despacho em 2021, com uma das piores crises, né, então vou comparar agora, ao invés de pegar só os 12 últimos meses, eu vou olhar desde janeiro de 2021, só para vocês verem como que a magnitude do despacho fora da ordem de mérito, ela é bastante significativa, né? Então aqui a gente olha, né, o 2021 em termos de custo aqui, né? Dá para ver em termos de volume também, em termos de megawatt médio, né? Mas em termos de custo fica bastante evidente que o despacho fora da ordem de mérito ele é muito mais pesado do que a gente teve aqui de despacho térmico nos últimos meses, e isso tem um reflexo direto com o encargo de serviços do sistema. Depois eu posso criar um cenário aqui mais seco, só para vocês verem o que acontece. Bom, e no encargo de energia de reserva, deixa eu pegar aqui, trazer um pouco mais para frente para mostrar para vocês. Basicamente a gente tem, né, estou até acompanhando o tempo aqui para ver, a gente vai ter Gisele, a gente vai ter alguns minutos ali, uns 15 minutos, né? Você acha que eu tenho mais alguns Não, minutinhos aqui? consegue. Vamos deixar 10 minutinhos Tá. para a gente fazer as perguntas. Tá, perfeito. Aí tá ótimo, então. Então aqui a gente tem, né, a receita fixa de energia de reserva, basicamente os leilões ordinários de energia de reserva, né, que foi até o 10º leilão de energia de reserva, o PCS, Programa Competitivo Simplificado, que contratou as térmicas justamente para atender esse momento aqui de necessidade, né, de suprimento, para atender, né, os requisitos para atender, né, a necessidade de suprimento do setor, porque estava faltando água mesmo nos reservatórios. Né, o PCS eram 44 meses de suprimento, né, iniciando em maio de 2022, indo até dezembro de 2025. Né, então, a gente teria aqui esses quase 8 bilhões, né, 7,8 bilhões de reais de PCS do total de receita fixa de 18 bilhões, a gente teria zero em 2026 de PCS, se não fossem a solução consensual que aconteceu com
algumas usinas, né, do PCS, e que postergaram esse PCS até 2031. Então, 2032 a gente vai ter essa redução. Aí, Angra 3 aqui já está fora do nosso horizonte. MNP 1232, basicamente, a conversão das térmicas da Amazonas Energia em energia de reserva, né, com um impacto aqui de 1,2 bilhão de reais. Temos também o leilão de reserva de capacidade, mas na forma de energia, aquelas térmicas flexíveis, bastante controvérsias da lei de capitalização da Eletrobras, né, aqueles 8 mil megawatts de térmicas a gás, localizadas, né, cada montante em uma determinada região do país, com prazos, né, basicamente é o legislativo dando uma de planejador do setor elétrico, né, tentando dizer quando tem que contratar, o que tem que contratar e onde tem que contratar, né, e o quanto que tem que contratar, basicamente isso, né, mas a gente sabe, né, os motivos para isso. De qualquer forma, tem esse impacto aqui, a gente poderia ter isso até muito maior se não fossem as últimas alterações que a gente teve, né, na Lei 15.269, que é a lei de conversão da medida provisória 1304, né, que deu uma segurada nessas contratações de reserva de capacidade na forma de energia. Mas, né, a última alteração disso foi na Lei 15.097, o marco da eólica offshore, e foram vetados, né, vários artigos dessa lei, da eólica offshore, e parte desses artigos já foi apreciada pelo Congresso, mas uma outra parte ainda pode ser apreciada, e se ao apreciá-las, né, esses outros vetos, pode dar uma bagunçada grande e a gente ter que contratar, por exemplo, essas térmicas inflexíveis, né? E mesmo que não haja demanda não, mesmo que não tenha oferta para isso, né? Vamos contratar lá 2 gigas no Nordeste. Poxa, assim, mesmo que não tiver oferta, vai ter que ser feito o leilão no ano seguinte, né? Isso com base no que está na 15.097. Mas, né, tomara que isso não aconteça, porque senão vai ser um impacto bastante significativo em termos de, né, energia de reserva, receita fixa de energia de reserva, com térmicas inflexíveis, aí causando vários outros problemas, aumento de curtailment, preços também tendo, né, uma redução, vários efeitos disso. Aí a gente tem complexo termoelétrico Jorge Lacerda, com a Lei 14.299, a gente está falando de quase 2 bilhões de reais agora em 2026, a Lei 15.269 também, contratos que estavam no mercado regulado se encerraram, da Candiota 3, né, basicamente é o que se enquadrou no dispositivo da lei, são 400 megas, se eu não me engano, que dá 182 mega, na verdade, megawatts médios, dando 860 milhões, né, a preços, acho que de março. Teve até uma portaria já com a minuta do contrato, mas teve algumas questões relacionadas ao IBAMA. O IBAMA tem até novembro, se eu não me engano, para fazer essas apurações. Então, a gente está considerando aqui, nossa projeção, Candiota entrando em julho, então por isso que ela está um pouquinho reduzida aqui, 400 milhões, mas considerando 2027 com a entrada total, né, esses 860 milhões já vão para quase 900 milhões de reais. Basicamente, e tem também aqui, mas isso está fora do horizonte, 2026, né, lá para 2032, a contratação de hidrelétricas de pequeno porte, né, até 50 megawatts, entrando 1 giga em 2032, 1 em 33, 1 em 34, e podendo ser contratados mais 1,9 giga, além de mais 3 mil megawatts, né, de biomassa, tudo com base na Lei 15.269, mas esse 1,9 de PCHs, né, ou de hidrelétricas de pequeno porte, e os 3 gigas de biomassa estão condicionados à necessidade do planejador, né? Então, se houver necessidade de fato, aí sim esses entrariam. E aí, só para vocês entenderem aqui, né, porque pode mudar muito o custo, né, se a gente pegar aqui, por exemplo, né, consumidores livres. Aqui, se eu olhar, né, essas tarifas com base no cenário que a gente está olhando, são mais ou menos essas tarifas estimadas aqui de EER para 2026. No entanto, se a gente cria um cenário seco, por exemplo, né,
cenário úmido nosso, tem as projeções da Ampere aqui para 12 meses, né? Mas vamos olhar só 12 meses, projeção da Ampere, depois a gente tem uma métrica aqui que a gente utiliza para poder fazer as projeções, né, acima do 13º mês, né? Até 12 meses Ampere, mas criando um cenário aqui seco, por exemplo, esse cenário aqui que eu criei, se eu pegar aqui, por exemplo, a energia armazenada, eu vou pegar também aqui o ESS, curtailment não precisa, esse daqui também, despacho também não precisa, e o ESER. Bom, então, com base nesses preços, né, lógico que muda também a energia armazenada, aí a gente tem aqui a energia armazenada do Sudeste indo, né, acima da amarela e abaixo da vermelha, ou seja, um despacho térmico bastante significativo, e isso tem um impacto no ESS, né, então o ESS, num cenário de hidrologia confortável, ele fica baixo. No entanto, né, se a gente tem um cenário de estresse de hidrologia, ele pode chegar a R$ 30 por megawatt-hora, dependendo do submercado. Então, e no caso de energia de reserva, né, fica até negativo, porque toda a energia de reserva é liquidada ao PLD. Se a liquidação é suficiente, né, a receita decorrente dessa liquidação é suficiente para cobrir a receita fixa, beleza, não gera encargo. Agora, se a receita não for suficiente, o PLD é muito baixo, por exemplo, arrecadou uma receita muito baixa em relação à necessidade, né, de atingimento da receita fixa total, aí precisa-se de encargo. E o oposto acontece também, né? Então, quando tem um cenário de estresse de hidrologia com preços mais elevados, a liquidação ela é mais que suficiente para arrecadar recursos, aí paga, né, a receita fixa de energia de reserva e ainda sobra recursos aqui que entram na CONER, na conta de energia de reserva. Então, é só para vocês verem que esses dois elementos, né, tanto o ESS quanto o ER, eles dependem muito da hidrologia, né? Então, tudo pode acontecer com esses dois elementos. Acho que isso é importante para vocês. Bom, aí eu vou entrar aqui agora em outros dois elementos, reserva de capacidade e energia nuclear. Também energia nuclear, falar rapidamente também de energia nuclear. Aí a gente encerra em 4 minutos aqui. Basicamente, né, energia nuclear, algo em torno de R$10, R$11 por megawatt-hora. Todos os consumidores agora estão arcando com essas despesas. Essa é a parcela fixa, né, que é a parcela fixa que tem um pedaço de variável que olha para os 12 últimos meses, em janeiro, né, olha para os 12 últimos meses, vê uma diferença ali e depois, né, faz um diferimento para os próximos 12 meses. Né? Então, essa aqui, vamos dizer que a maior parcela disso daqui é a receita fixa, que é o CCN, que é os contratos de cotas de energia nuclear. Mas vocês que fazem gestão, vocês devem ter visto, né, uma cobrança de um acrônimo chamado EC100, né, que é os efeitos dos contratos de cotas de energia nuclear. Né? Basicamente, o CCN, né, que é o contrato de cotas de energia nuclear, estão na regra dos ACCE no caderno 23, e que é basicamente, né, a receita, né, liquidação centralizada, e o EC100, que é o efeito financeiro na contabilização. E aí tem o efeito do MCP, tem exposições financeiras, aí isso tem apuração mensal, mas alguns componentes são calculados em base horária, né, no MCP. Por isso que tem uma diferença muito grande ali, dependendo do mês, justamente, e também diferença entre os consumidores, né, porque acho que tem a ver também com a entrega né, o submercado de entrega dessa energia também. Então, os consumidores que sempre, né, consumidores livres, nunca lidaram com isso, porque isso entrava no portfólio de contratos de compra de energia das distribuidoras. Com a Lei 15.235, isso passou a ser rateado entre todos os consumidores, inclusive os do ACL. E aí, os consumidores do ACL têm, né, na liquidação mensal da CCE, o pagamento dessa parcela fixa, que é o CCN, incluindo a parcela financeira, que é calculada todos os meses. Né? Basicamente, isso, né, isso foi um efeito bastante importante para esse ano, tá? Que não se esperava, né? Principalmente quem tem contratos por desconto garantido, esse é um elemento que pegou muita gente de surpresa, dependendo também de como que foi desenhado o contrato. E no caso da reserva de capacidade, a gente considerou aqui basicamente toda a potência, né? Então, se a gente olhar aqui 2032, aqui tem a entrada da potência aqui, né? A cada ano tem 2024 a antecipação da Termo Pernambuco, aí depois vai entrando aqui outros geradores, e a gente chega lá em 2032 com quase 24 gigawatts de potência disponibilizada, né, com um custo de 53 bilhões de reais
E se a gente pegar essa tarifa e dividir esse custo e divide pelo mercado que paga por essa receita fixa, a gente chega em R$ 78 por megawatt-hora, né? Mas não é isso que está sendo cobrado dos consumidores, porque pela metodologia da ANEEL, o que se cobra é pela demanda máxima horária, né, do mês, né, ou pelo consumo de uma hora, quando acontece a demanda máxima horária do mês, né, pelo consumo líquido horário, maior consumo líquido horário do mês, né. Existe um dispositivo da Lei 15.269, que foi incorporado, que prevê que o poder concedente vai definir o critério de rateio desse encargo, né, dessa receita fixa, com base no perfil de consumo, no perfil de geração. Então, pode ser que essa alteração, haja uma alteração. Pode ser que seja cobrado, por exemplo, como era uma das opções da ANEEL quando ela estava deliberando sobre o rateio do ERCAP, né, para acontecer pelo consumo proporcionalmente ao consumo realizado ou verificado entre as 14 e as 18 horas. Mas isso depende do poder concedente, né? Então, provavelmente um decreto tenha que ser publicado para que daí, então, né, esse decreto sendo publicado, a gente teria uma regulamentação pela ANEEL, né, de tal forma que não só fosse considerado, né, por demanda máxima horária, mas sim com outro critério que levasse em consideração, né, o momento em que ocorre o custo, né, por que tem o despacho termoelétrico, né, naquele momento, poxa, então vamos cobrar de quem está causando aquela necessidade de despacho termoelétrico para atendimento da ponta ou de outros requisitos de confiabilidade. Eu não falei ainda, né, da abertura do mercado, mas o que eu queria mostrar aqui para vocês rapidamente, né, aqui a gente tem as tarifas do A4, que eu mostrei para vocês, do grupo B, né? Então, o grupo B é basicamente R$ 261 também, né? De preço médio. E os consumidores do grupo B não vão ter o desconto no fio. Se eles tivessem um desconto no fio aqui em cima de 248 mais R$ 68, valeria a pena a migração, né? Mas 261, se eles conseguirem, imagina só, né? Esse preço médio, se conseguir um desconto de conseguir contratar por R$ 200, o que, né, hoje a gente sabe que não é possível contratar, mas se a gente tivesse um desconto aqui de R$ 61, 61 em cima de 848 não dá, né, nem 10%. Então, assim, vai depender muito dessa migração do momento que a gente tiver, né, conjuntura do setor elétrico naquele momento. E aqui o A2, né, que vai arcar com o ERCAP de R$ 278 lá em 2032. Lógico que essa proporção aqui ela se mantém a proporção, os preços vão mudarem, mas mesmo assim, né, quem arca mais proporcionalmente com esses custos do ERCAP vão ser os consumidores de alta tensão. Quanto maior é o nível de tensão, maior é o efeito percebido por esse novo encargo ERCAP. Bom, pessoal, acho que passei 2 minutos aí, Gisele, mas, Imagina. enfim, estou à disposição aqui. Obrigada, Helder, pela apresentação. Acredito aí que bastante tema denso ali sobre tarifa, mas para mim, que entrei no setor já há alguns anos e já fiz algumas coisinhas desse tipo aí, é bem legal a gente dar uma revisada, uma refrescada na memória, né? A gente tem algumas perguntas aqui, vamos lá, vamos começar com a primeira, Helder. Quais são os principais benefícios e desafios da implementação de usinas flexíveis no sistema energético, especialmente em cenários com alta de fontes renováveis? Quais são os benefícios? Exato, e desafios, benefícios e desafios aí, qual que é a sua opinião? Bom, eu não sou muito especialista nessa parte, não sou especialista, na verdade, né, nessa parte de operação do setor, planejamento do setor elétrico, né? A gente muito mais, na TR, a gente olha muito mais para o que está acontecendo, né? E para agora a modernização das tarifas a gente tem olhado, só que assim, flexibilizar, né? Térmicas flexíveis, né? Eu acho que quem tem que definir, na verdade, a necessidade é o operador, né? O que o operador precisa? Se ele precisa de térmicas inflexíveis para atender a base, será que é isso que a gente precisa? De alguma forma, eu acho que sim, mas até que ponto, né? Ou a gente precisa de flexibilidade? Pelo que a gente está entendendo agora, o que a gente precisa é de flexibilidade, né? E que tipo de flexibilidade? Né? Vamos definir várias flexibilidades ali, acho que
esse é um ponto mais é o do operador, do planejador, né? Eu até me sinto mal em tentar opinar nesses temas que eu não domino muito, viu? Nem sei o que responder, para falar a verdade. Não Não, sei, tranquilo. Gisele. Vamos lá. Vamos, uma perguntinha pensando aqui até nas migrações do Mercado Livre, né? Qual que é a sua opinião aí relacionada, qual a sua expectativa em relação ao pipeline de novas migrações do mercado, diante dessa elevação dos custos setoriais, né, do cenário regulatório aí que com bastante desafiador, né, e da redução dos ganhos econômicos aí para esses consumidores de menor porte? Pois é, né? Ó, em parte eu já respondi aqui mostrando, né, na média, as tarifas, né? Então, se a gente tiver aqui, pensa com os preços que a gente tem hoje. Estou até vendo aqui o preços da Decide aqui, ó, no curto convencional longo prazo. Ó, convencional longo prazo, R$ 243. Vamos colocar 241, né? Se conseguir um contrato de R$ 241, o desconto que esse consumidor médio aqui no Brasil teria seria de R$ 20 por megawatt-hora. R$ 20 em cima de 48, será que esse consumidor migra? Não sei, aí vai depender, lógico que, né, vai depender também, eu acho, de cada comercializadora e também das travas que o próprio regulador irá criar, né, porque os consumidores não têm, consumidores, principalmente do varejo, não tem muita capacidade de saber, não, ele está me oferecendo aqui essa tarifa, está falando que vai ser menor do que a do mercado cativo. Ele nem vai saber se é menor mesmo, né? Então, acho que vai depender muito da regulação para criar algumas travas para proteger esses consumidores, para que os que não tenham viabilidade na migração, que não possam migrar, né? Porque a não ser que a gente vai ter também vários produtos associados, né? Então, a gente está vendo vários movimentos aí de empresas de telecom, né? Firmando parcerias com comercializadoras e com geradores, né? Para oferecer não só a energia elétrica, mas outras coisas, né? Então, vai oferecer assinatura da Netflix, vai oferecer, né, assinatura da Perplexity, né, vários IaaS. E aí eu acho que o consumidor vai ter que olhar todos esse pacote, né, de serviços prestados para poder tomar essa decisão, mas de alguma forma eu acho que deveria ter alguma trava para limitar, né, limitar o quanto que esse consumidor ele vai se beneficiar em termos, né, puramente tarifários ali, energéticos, de custo, né, para que ele seja protegido. Caso contrário, oferece uma outra coisa para ele migra, né? Então, mas vai ser um desafio se os preços se mantiverem nesse patamar, porque não tem o desconto no fio, né? Boa. Bom, Helder, eu vou fazer mais uma pergunta, aqui a gente tem mais algumas, mas depois a gente, por questões de tempo aqui, eu vou dar uma limitada. Em junho vai haver a reunião do CNSE, né, do Comitê de Monitoramento do Setor, que vai decidir o CEVA de 2027. Uma eventual alteração desses parâmetros atuais do CEVA pode alterar a tendência de encargos futuros? Olha, também né, a gente também não sou especialista, né, em informação de preço, esse tipo de coisa, assim, tanto que a gente, nos nossos modelos aqui, a gente conta com a especialidade da Ampere Consultoria, né, que domina o assunto. Mas a tendência é que sim, né, se qualquer alteração que tiver que altere o preço, né, tem efeito sobre os consumidores cativos, principalmente por causa dos contratos, né, a maior parte dos contratos, o risco, né, o risco hidrológico está com o consumidor, né? Os contratos, né? Os CCARs foram repactuados, Itaipu, os contratos de cotas de garantia física, né? Que estão se encerrando, mas tem ainda até o ano que vem deve ter mais ainda, e tem mais ainda por mais tempo. Mas esses contratos todos eles participam do MRE. Então, se esses geradores não entregam sua garantia física, eles têm que comprar a curto prazo e o risco dessa compra está com os consumidores, né? Então, variação de PLD afeta a TE, que vai afetar também as perdas, né? Porque as perdas são cobradas na TUS de encargos, né? Quando a gente fala TUS de encargos, é TUS de encargos e perdas. Dependendo da distribuidora, né? As perdas são bastante significativas. E isso significa que qualquer variação que tenha na TE no compra de energia, né, as perdas são valoradas pelo mix da distribuidora. Então, né, se o mix de compras aumenta,
por causa de uma variação de preço, porque, né, qualquer variação que teve no preço, ele aumenta, ou se cai também, tem o efeito contrário, né? E também nos encargos setoriais, que esses que eu mostrei para vocês, principalmente, que é o ESS e o ER, né? Esses deve ter efeitos também. E aí é difícil dizer assim quanto exatamente, que a gente não fez nenhuma simulação assim para saber o que, né, o que esses parâmetros, o que é a alteração, nenhuma sensibilidade para saber o que a alteração desses parâmetros causa em termos de tarifa. Não, perfeito. Deixa eu fazer vou fazer mais duas perguntinhas aqui, que a gente já está com o tempo praticamente estourado. Mas acho que se está com muita pergunta, é que a apresentação foi boa, Helder. Parabéns aí pela Legal, que apresentação. bom. Aqui, a gente está até recebendo aqui alguns parabéns nos comentários. Legal. Poderia comentar um pouco sobre o panorama? Calma aí. Poderia comentar qual o panorama sobre aquela restrição de ICMS que a ANEEL vinha direcionando para as distribuidoras realizarem dentro de um prazo específico? Perfeito. São os créditos tributários de PIS/COFINS, né? Por aquele erro, né? Foi considerado, na verdade, inconstitucional, né? A consideração do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, o primeiro foi a Enel Ceará, na verdade, né? A Coelce, na época, que entrou com uma ação em 2000, se não me engano, aí foi retroativa a 1995, né? Então, todo esse recurso, eram 60 bilhões de reais, a maior parte dele já foi reconhecida na tarifa. Tem algumas distribuidoras que isso já acabou, né? Então não tem mais esse crédito, né, tributário de PIS/COFINS, não tem mais esse reconhecimento na tarifa, o que para os gestores é uma boa notícia, né? Porque significa que a tarifa vai ficar maior, né, mais alta, e aí sim viabiliza ainda mais, né, alguns contratos que se tem, mas tem ainda algumas distribuidoras, né? Acho que do Rio de Janeiro ainda tem mais alguns valores a ser reconhecido na tarifa. CEMIG já acabou. Aí depende de distribuidora para distribuidora, mas no geral a maior parte desses créditos já foi reconhecida na tarifa, tá? Legal. E a última pergunta para a gente fechar o nosso webinar: quais tipos de estratégias poderão ser adotadas na negociação e busca de preços de energia mais competitivos diante da crescente dos encargos, do cenário eletroenergético adverso, principalmente para cargas com modulação de demanda e consumo horário elevados? Qual a sua Olha, aí opinião tá aí? legal, hein? Bom, aí falou de demanda e modulação de consumo horário, eu penso primeiramente em bateria, né? Bateria está ganhando cada vez mais força por causa dos preços. Agora, também tem que haver, e eu acho que está acontecendo, né, a modernização das tarifas de forma geral, né? Eu estou falando sobre uma atualização da tarifa branca, até nem gosta muito de chamar de tarifa branca, né? Uma tarifa basicamente uma nova tarifa horária para consumidores de baixa tensão. Isso está sendo cada vez mais discutido, porque faz sentido, né? Porque para a distribuidora custa mais ela atender em termos de fio, né? Não estou falando em termos de energia, tá? Em termos de fio, custa mais para a distribuidora atender os consumidores em determinados horários. E a distribuidora, a expansão dela ocorre para atender aquele momento, né? Aquele pico da ponta do sistema dela para poder fazer um investimento em transformação de tensão, né, que são os transformadores. Isso é onde que tem o maior custo. Se o consumidor de baixa tensão não tem, por exemplo, um sinal econômico naquele horário, poxa, é muito estranho, né? Porque tudo hoje a gente tem diferenças de preços em todos os segmentos, né? No setor elétrico já passou da hora da gente cobrar efetivamente pelo horário que cada um utiliza, né? Então, se custa mais atender um consumidor às 18 horas para determinada distribuidora, poxa, tem que cobrar dele naquele horário. E tem que cobrar por um preço, né, que seja compatível com o custo que ele está incorrendo naquele momento, o custo que a distribuidora tem para atender aquele consumidor. Mas, de forma geral, acho que baterias estão viabilizando, dependendo da área de concessão, no caso dos consumidores verde, por exemplo, né, modalidade verde, onde tem tarifas na ponta de quase R$ 3.000, ou já tem passando de R$ 3.000, num sistema de baterias aí de R$ 1.300, R$ 1.400, faz sentido. Se esse consumidor não tem ainda desconto no fio, aí vai fazer mais sentido ainda. Se ele tem desconto, aí tem que fazer a conta direito também. Mas se ele não tem desconto no fio, ou os novos consumidores que estão para migrar, que não vão mais se beneficiar desse desconto, aí acho que a arbitragem com bateria,
geração distribuída também é uma alternativa, né? Assim como a autoprodução para quem tem cargas elevadas e tem, né, equity, né, tem capital ali, capex, para poder colocar no projeto, porque agora as regras mudaram, então o risco, né, que o consumidor assume tem que ser compatível com a sua participação na sociedade ali que ele vai ter, né, com o gerador. Enfim, acho que esses elementos aí que são, né, serviços e que estratégias de negócio que acho que viabilizam essa redução de custo, ou redução de custo na ponta, né, para atendimento da ponta da sua carga. Acho que é basicamente isso. Muito obrigada, Helder, pela participação, por toda essa palestra que você deu para a gente. Também fazendo uma finalização aqui, né, essa pergunta especificamente aqui dentro da Enel, né, da nossa estrutura, que eu sou a Head de Vendas e Marketing B2B, B2G, então a gente trabalha exatamente essa parte holística, né, de encontrar soluções, não somente comercialização de energia, mas também soluções, e a gente tem visto claramente que soluções de baterias com energia, compra de energia em conjunto, a gente tem fechado alguns contratos ali, então a gente acredita realmente que é um mercado potencial muito grande, e a gente acredita que a regulação ainda vai evoluir muito aí nos próximos anos para que essas tecnologias consigam, né, dar maior velocidade aí e uma dinâmica melhor aí no nosso sistema. Muito obrigada, Helder, a todos os participantes do nosso primeiro webinar da Enel Comercializadora, e virão muitos mais pela frente. Muito obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.